O despertador tocou às 4:30 da manhã, e Marina Oliveira abriu os olhos no escuro do quarto pequeno, sentindo cada músculo do corpo doer, como se tivesse sido atropelada, e na verdade era exatamente assim que ela se sentia todos os dias, atropelada pela vida, esmagada pelo peso de responsabilidades que pareciam crescer a cada manhã, e ela estendeu a mão para desligar o alarme antes que acordasse o marido que dormia profundamente ao seu lado, Rafael, que trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, e que segundo ele precisava descansar bem para ter energia para lidar com clientes o dia inteiro, enquanto Marina se arrastava para fora da cama depois de apenas 3 horas de sono, porque ela havia chegado em casa da madrugada, depois de terminar seu terceiro turno consecutivo, primeiro como auxiliar administrativa em uma clínica pela manhã, depois como atendente de telemarketing à tarde, e finalmente como garçonete em um restaurante à noite. 3 empregos, 17 horas de trabalho por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem descanso, sem uma pausa sequer para respirar, e tudo isso por uma única razão, uma razão que dormia no quarto ao lado, seu filho Gabriel de apenas 7 anos, que estava lutando contra uma leucemia agressiva, e que precisava de tratamentos caríssimos que o plano de saúde básico da família simplesmente não cobria, e Marina faria qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa para salvar a vida do seu menino, mesmo que isso significasse destruir a própria saúde no processo, mesmo que significasse não ter mais vida própria, mesmo que significasse se transformar em uma máquina de trabalhar, que mal conseguia lembrar como era sorrir, ou sentir alguma emoção, além de cansaço e desespero. Marina se levantou em silêncio, sentindo a tontura que se tornara sua companheira constante, resultado de má alimentação, falta de sono e estresse crônico, e caminhou até o banheiro sem acender as luzes, para não acordar ninguém. Olhou para o próprio reflexo no espelho por um breve segundo e mal reconheceu a mulher que olhava de volta, aquela mulher com olheiras profundas, pele pálida, cabelos sem vida amarrados em um coque desleixado, lábios rachados, mãos cheias de calos e unhas quebradas. Uma mulher de apenas 32 anos que parecia ter 50, uma mulher que há apenas um ano atrás era vibrante e cheia de vida, que adorava dançar na sala com o filho, que fazia planos para o futuro, que ria com facilidade e via beleza no mundo. Mas essa Marina havia morrido no dia em que o pediatra chamou ela e Rafael para aquela conversa difícil, no dia em que ele disse as palavras que nenhum pai quer ouvir: leucemia, tratamento agressivo, chances incertas, custos altíssimos. E naquele momento Marina sentiu algo se quebrar dentro dela, mas também sentiu algo mais forte despertar, uma determinação feroz, uma força que ela nem sabia que possuía, a força de uma mãe disposta a mover montanhas para salvar seu filho. E foi exatamente isso que ela vinha fazendo nos últimos 11 meses, movendo montanhas, uma pedra de cada vez, exaustiva e dolorosamente. Ela se vestiu no escuro, calça jeans velha, blusa branca simples que usava no trabalho da clínica, tênis confortáveis, porque passaria o dia inteiro de pé, e antes de sair do quarto, ela olhou para Rafael dormindo, seu marido de 9 anos, o homem que ela conheceu quando tinha 22 anos e que pareceu ser tudo o que ela sempre sonhou: atencioso, carinhoso, trabalhador, um bom pai para Gabriel, ou pelo menos era isso que ela achava até alguns meses atrás, quando começou a notar pequenas mudanças nele. Ele, que sempre foi presente e participativo, de repente parecia distante, distraído, sempre no celular, sempre com desculpas para não estar em casa, reuniões de trabalho que se estendiam, compromissos de última hora, e Marina tentava não pensar muito nisso, porque ela simplesmente não tinha energia mental ou emocional para lidar com problemas conjugais no meio de tudo mais. Ela estava focada em uma única coisa: manter Gabriel vivo. Tudo mais poderia esperar, ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma toda vez que sentia aquela pontada de desconfiança no peito, toda vez que Rafael desligava o celular rápido demais, quando ela entrava no quarto, toda vez que ela sentia cheiro de perfume diferente na camisa dele. Ela empurrava essas preocupações para o fundo da mente e se concentrava no que realmente importava: seu filho. Marina saiu do quarto e foi até o quartinho de Gabriel, abriu a porta devagar e ficou parada por um momento apenas observando ele dormir, seu menininho magro demais, pálido demais, sem cabelo por causa da quimioterapia,
mas ainda assim lindo, ainda assim perfeito, ainda assim, a razão pela qual ela continuava lutando mesmo quando cada célula do seu corpo implorava para desistir, e ela se aproximou, beijou sua testa quente, ajeitou o cobertor sobre ele, e sussurrou as mesmas palavras que sussurrava toda manhã: mamãe te ama mais que tudo nesse mundo, mamãe vai te salvar, você vai ficar bom meu amor. E ela repetia essas palavras como um mantra, como uma oração, como se repetir com convicção suficiente pudesse transformá-las em realidade. E então ela saiu silenciosamente do quarto antes que as lágrimas que queimavam seus olhos começassem a cair, porque ela não tinha tempo para chorar, não tinha tempo para se permitir sentir a enormidade do medo que carregava constantemente, medo de que todo seu esforço não fosse suficiente, medo de que todo sacrifício fosse em vão, medo de perder a única coisa que realmente importava na vida dela. Eram 5 horas da manhã quando Marina saiu de casa no bairro da periferia de Belo Horizonte. O sol ainda nem havia nascido. As ruas estavam vazias e silenciosas, exceto pelos gatos de rua que reviravam lixo, e ela caminhou 3 quarteirões até o ponto de ônibus. Esperou 20 minutos. Até o primeiro ônibus passar, viajou 40 minutos espremida entre outros trabalhadores igualmente cansados, igualmente derrotados pela vida, e chegou na clínica Vida Nova, às 6h40 da manhã, 20 minutos antes do início oficial do expediente, porque ela sempre chegava cedo para organizar as fichas dos pacientes, preparar a recepção, fazer o café para os médicos, pequenas coisas extras que ninguém pedia, mas que ela fazia de qualquer forma porque precisava que esse emprego a amasse de volta, precisava ser indispensável, precisava garantir que nunca seria demitida, porque não podia perder nenhuma das 3 fontes de renda que mantinham o tratamento de Gabriel funcionando. Cada real contava. Cada centavo era importante, e ela não podia se dar ao luxo de erros ou descuidos. O dia na clínica transcorreu como sempre, atendendo pacientes, marcando consultas, lidando com convênios complicados, resolvendo problemas, ouvindo reclamações, sempre com um sorriso profissional no rosto, mesmo que por dentro ela estivesse se desintegrando de cansaço. E às 13 horas, quando terminou o turno na clínica, ela não foi para casa, não teve tempo de almoçar adequadamente, apenas comprou um pão com mortadela de um vendedor ambulante na rua, e comeu enquanto caminhava até o ponto de ônibus, pegou outro ônibus, viajou mais meia hora até o centro da cidade onde ficava a empresa de telemarketing, chegou 15 minutos antes do início do turno das 14 horas, colocou o headset, ligou o computador e começou a fazer chamadas, vendendo cartões de crédito, planos de telefonia, qualquer coisa que os supervisores mandassem ela vender, ouvindo desaforos de clientes irritados, cumprindo metas impossíveis, tendo sua performance monitorada a cada segundo, e fazendo isso ininterruptamente até às 22 horas, com apenas 30 minutos de intervalo para jantar, que geralmente consistia em mais um lanche barato comprado no carrinho de cachorro quente da esquina. Mas mesmo depois de 8 horas ligadas em um telefone ouvindo gente reclamar e xingar, Marina não ia para casa, não podia, porque 22 horas era exatamente o horário que começava seu terceiro turno, no restaurante Porto Seguro, um estabelecimento italiano de classe média alta, que ficava apenas 2 quarteirões da empresa de telemarketing, conveniente porque ela não precisava pegar ônibus novamente. Podia caminhar mesmo com os pés doendo dentro dos sapatos apertados, mesmo com as pernas tremendo de exaustão, e ela chegava no restaurante, trocava de roupa no vestiário minúsculo, vestia o uniforme preto e branco de garçonete, prendia o cabelo, checava se sua aparência estava apresentável, e saía para o salão com aquele sorriso profissional colado no rosto, servindo mesas, carregando bandejas pesadas, memorizando pedidos complicados, lidando com clientes exigentes que reclamavam se a comida não estava perfeita, ou se ela demorava 2 segundos a mais para trazer a conta, e ela fazia tudo isso até as 2 ou 3 da madrugada, dependendo de quão ocupado estava o restaurante. Então limpava suas mesas, conferia as gorjetas que geralmente eram decepcionantemente baixas, trocava de roupa, e finalmente pegava o último ônibus que passava às 13h30 da madrugada, chegando em casa por volta das 4h15, tendo exatamente 15 minutos para tomar um banho rápido e se jogar na cama,
antes do despertador tocar novamente às 4h30 e tudo recomeçar. Essa era a vida de Marina há 11 meses, uma rotina brutal e desumana, que estava literalmente matando ela aos poucos. Ela havia perdido quase 15 quilos, tinha dores constantes nas costas e nas pernas, desenvolvia enxaquecas frequentes, seu ciclo menstrual havia parado completamente, porque seu corpo estava sob estresse. Demais, ela vivia com uma sensação constante de náusea, tinha episódios de taquicardia, e às vezes sentia como se fosse desmaiar do nada, mas ela não ia ao médico, não tinha tempo, não tinha dinheiro. Cada centavo que ela ganhava nos 3 empregos, cada gorjeta que recebia, cada hora extra que conseguia fazer, tudo, absolutamente tudo, ia direto para o tratamento de Gabriel, para as quimioterapias, para os medicamentos que o plano não cobria, para os exames adicionais, para os suplementos nutricionais que o oncologista recomendava, para tudo que pudesse dar ao filho dela uma chance melhor de sobreviver, de vencer aquela doença maldita. E Marina aceitava seu próprio sofrimento como um preço justo a pagar. Se seu sacrifício podia salvar Gabriel, então valeria absolutamente a pena. Ela se sacrificaria 1000 vezes mais se fosse necessário, daria sua própria vida, sem hesitar, se isso garantisse que ele viveria. E se você está emocionado com a força dessa mãe que está se destruindo para salvar o filho, deixe seu like agora, porque histórias reais como essa merecem ser contadas e compartilhadas. Se inscreva no canal Corações Sem Classe para mais histórias verdadeiras de pessoas comuns, enfrentando situações extraordinárias. E ative o sininho, porque o que Marina está prestes a descobrir sobre o marido vai chocar você completamente. Vai mudar toda a dinâmica dessa história e mostrar que às vezes as pessoas que deveriam nos apoiar nos momentos mais difíceis são exatamente aquelas que nos apunhalam pelas costas. Então continue assistindo, porque a traição que está prestes a ser revelada é pior do que você pode imaginar. O que Marina não sabia, o que ela estava ocupada demais para perceber, ocupada demais para investigar, ocupada demais para confrontar, é que enquanto ela estava se matando de trabalhar para salvar o filho deles, Rafael estava vivendo uma vida completamente diferente, uma vida secreta, que ele escondia cuidadosamente por trás de mentiras bem construídas e desculpas convincentes, porque Rafael não estava trabalhando todas aquelas horas extras que ele dizia estar trabalhando, não estava em reuniões de vendas que se estendiam até tarde da noite, não estava com clientes importantes que exigiam sua atenção. Não, Rafael estava com ela, com Júlia, uma colega de trabalho 10 anos mais nova, sem filhos, sem responsabilidades, sem preocupações, uma garota bonita e despreocupada, que representava tudo que a vida de Rafael costumava ser antes de Gabriel ficar doente, antes de tudo virar um pesadelo interminável de hospitais e contas e desespero. E Rafael, que sempre foi fundamentalmente fraco e egoísta, embora escondesse isso muito bem, simplesmente não conseguiu lidar com a pressão, não conseguiu ser o parceiro que Marina precisava, não conseguiu ser o pai que Gabriel merecia. Então ele fugiu, não fisicamente, ele ainda dormia em casa toda noite, ainda sentava à mesa no café da manhã, ainda fingia ser um marido e pai dedicado, mas emocionalmente ele já tinha saído dessa vida há meses. Ele havia escolhido a escapatória fácil, os braços de uma mulher que não exigia nada dele além de atenção e romance barato. A traição havia começado 6 meses atrás, bem no meio do período mais difícil do tratamento de Gabriel, quando o menino estava particularmente mal, tendo reações severas à quimioterapia, e Marina estava trabalhando literalmente todo minuto disponível para pagar por tratamentos complementares que poderiam ajudar, e foi exatamente nesse momento que Rafael, ao invés de intensificar seu próprio esforço, ao invés de procurar um segundo emprego, ao invés de fazer qualquer sacrifício real para ajudar a família, decidiu procurar conforto nos braços de Júlia, e o que começou como conversas inocentes, no intervalo do almoço, rapidamente evoluiu para mensagens constantes, depois encontros depois do trabalho, depois noites em motéis baratos, depois fins de semana inteiros, inventando desculpas elaboradas, sobre conferências de vendas e treinamentos fora da cidade, e Rafael se convenceu de que merecia isso, que merecia ter alguma felicidade na vida, que a situação com Gabriel era terrível, mas não era
culpa dele, e que Marina estava tão ocupada que nem notaria sua ausência emocional, e tecnicamente ele estava certo, Marina realmente não havia notado, ou melhor, ela havia notado, mas não tinha capacidade mental ou emocional para processar o que estava vendo, então ela simplesmente ignorou todos os sinais óbvios. Mas a traição em si, por mais dolorosa que fosse, não era nem a pior parte, não era nem o que tornava essa situação absolutamente monstruosa, porque Rafael não estava apenas traindo Marina emocionalmente, ele estava traindo toda a família, de uma forma muito mais concreta e destrutiva, ele estava roubando deles, não obviamente, não de forma que Marina pudesse perceber facilmente, mas aos poucos, sistematicamente, ele estava desviando dinheiro que deveria ir para o tratamento de Gabriel, pequenas quantias aqui e ali, R$ 50 de uma conta, 100 de outra, 200 de um envelope que Marina havia guardado, e ele usava esse dinheiro para financiar seus encontros com Júlia, para pagar motéis, para comprar presentes para ela, para levá-la em restaurantes, para bancar uma vida de romance e luxo relativo, enquanto sua esposa se matava de trabalhar e seu filho lutava pela vida em uma cama de hospital, e Rafael racionalizava isso dizendo a si mesmo que eram quantias pequenas, que Marina não notaria, que ele merecia ter algum dinheiro para si mesmo, já que ela controlava todas as finanças tão rigidamente, mas a verdade é que cada real que ele roubava era R$ 1 a menos para medicamentos, para tratamentos, para dar a Gabriel uma chance melhor de sobreviver. Marina finalmente começou a desconfiar seriamente quando percebeu que o dinheiro simplesmente não estava rendendo como deveria. Ela fazia cálculos mentais constantemente, sabia exatamente quanto ganhava em cada emprego, quanto cada conta custava, quanto sobrava para o tratamento de Gabriel, e os números não estavam batendo, estava faltando dinheiro. Não muito, mas consistentemente, e no início ela achou que talvez estivesse fazendo os cálculos errados, que talvez estivesse tão cansada que estava confundindo valores, mas ela começou a anotar tudo meticulosamente, cada centavo que entrava e cada centavo que saía, e confirmou que sim, estava faltando dinheiro, regularmente, e a única pessoa que tinha acesso às economias da família além dela era Rafael, mas ela não queria acreditar, não queria nem considerar a possibilidade de que enquanto ela se destruía para salvar o filho deles, ele estaria roubando. Seria cruel demais, monstruoso demais, nenhuma pessoa faria isso, especialmente não com seu próprio filho doente. Mas a verdade tem uma forma de se revelar eventualmente, não importa quão bem escondida esteja, e a verdade sobre Rafael começou a emergir em uma terça-feira à noite. Marina estava trabalhando no restaurante, eram por volta das 11 horas, o movimento estava fraco, e ela estava limpando mesas próximas. A janela quando viu algo que fez seu coração parar. Ela viu Rafael, seu marido que supostamente estava em casa cuidando de Gabriel porque a mãe dela que geralmente ficava com o menino à noite estava doente. Ela viu Rafael caminhando na rua do outro lado, e ele não estava sozinho, ele estava de mãos dadas com uma mulher jovem, bonita, rindo de algo que ela estava dizendo, completamente despreocupado, completamente feliz, e Marina ficou congelada, a bandeja que segurava nas mãos tremendo, seu cérebro se recusando a processar o que seus olhos estavam vendo, porque isso não podia estar acontecendo, não podia ser real. Rafael não podia estar aqui com outra mulher, enquanto seu filho estava em casa doente, possivelmente sozinho, porque se Rafael estava aqui, então quem estava com Gabriel? E o pânico que tomou conta dela naquele momento foi indescritível. Marina largou a bandeja em qualquer lugar, pegou sua bolsa e seu celular, gritou para o gerente que tinha uma emergência familiar, e correu para fora do restaurante, mas quando chegou na rua Rafael e a mulher já tinham desaparecido, e Marina ficou parada ali na calçada, tremendo, suando, o coração batendo tão rápido que ela achava que ia ter um ataque cardíaco, e ela pegou o celular com mãos trêmulas e ligou para casa. O telefone tocou, e ninguém atendeu. Ela ligou de novo. Na quinta tentativa, finalmente Gabriel atendeu, a vozinha fraca dele dizendo alô, e Marina perguntou onde estava o pai, e Gabriel disse que o pai tinha saído, tinha dito que ia buscar remédio na farmácia, e voltava logo, mas já fazia mais de uma hora, e ele não tinha
voltado, e Marina sentiu algo se estilhaçar dentro dela, algo fundamental e irreparável, porque naquele momento ela entendeu tudo, o distanciamento, as ausências, o dinheiro faltando, tudo fazia sentido agora, e a dor que ela sentiu foi pior do que qualquer cansaço físico, pior do que qualquer exaustão, era uma dor existencial, uma dor que questionava tudo que ela achava que sabia sobre sua vida, seu casamento, o pai do seu filho. Marina disse para Gabriel que já estava voltando para casa, que era para ele trancar a porta e não abrir para ninguém até ela chegar. Desligou o telefone e ficou parada ali na rua, lágrimas finalmente caindo pelo rosto, lágrimas que ela vinha segurando há meses, e ela não sabia o que fazer, não sabia como processar aquilo. Ela que já estava no limite absoluto de suas forças, agora tinha que lidar com isso também, com a traição, com o abandono, com a realização de que estava completamente sozinha nessa luta, que sempre esteve sozinha, que o homem que ela achava que era seu parceiro na verdade, era apenas mais um peso que ela estava carregando, e por um breve momento, Marina considerou simplesmente desistir, simplesmente sentar ali na calçada e desmoronar completamente, porque quanto uma pessoa pode aguentar, quanto uma pessoa pode sofrer antes de simplesmente quebrar em pedaços irreparáveis. Mas então ela pensou em Gabriel, no rostinho pálido dele esperando por ela em casa, dependendo dela, precisando dela, e algo dentro dela se recompôs, não totalmente, ela ainda estava quebrada, mas quebrada de uma forma que ainda podia funcionar, ainda podia lutar, ainda podia fazer o que precisava ser feito. Deixe seu like se você está sentindo a dor dessa mãe guerreira, que descobriu da pior forma possível, que estava lutando sozinha. Comente aqui embaixo o que você faria nessa situação. Se inscreva no canal, porque essa história ainda vai dar muitas voltas, e o desfecho vai te surpreender. E continue assistindo até o final, porque o que Marina vai fazer agora vai mostrar a verdadeira força de uma mãe, quando ela não tem mais nada a perder. Marina pegou um táxi, algo que ela nunca fazia porque era caro demais, mas ela precisava chegar em casa rápido, precisava estar com Gabriel, e durante os 20 minutos de viagem, ela tentou organizar seus pensamentos, tentou decidir o que ia fazer, como ia confrontar Rafael, o que ia dizer. Mas sua mente estava um turbilhão de emoções conflitantes, raiva, dor, traição, medo, e por baixo de tudo uma exaustão tão profunda que parecia ter penetrado até seus ossos. Ela estava cansada de uma forma que ia além do físico, era um cansaço existencial, um cansaço de carregar o mundo sozinha, enquanto a única pessoa que deveria estar carregando junto dela estava não apenas ausente, mas ativamente sabotando tudo. E quando Marina finalmente chegou em casa e viu que o carro de Rafael não estava na garagem, confirmando que ele ainda estava por aí com aquela mulher, ela sentiu uma fúria fria se instalar em seu peito, uma fúria diferente de qualquer coisa que ela já tinha sentido antes. Ela entrou em casa, encontrou Gabriel dormindo no sofá da sala. Ele havia esperado por ela acordado o máximo que conseguiu, e Marina o carregou cuidadosamente para o quarto, colocou ele na cama, cobriu ele com carinho, beijou sua testa e sussurrou que tudo ia ficar bem, mesmo que ela não soubesse se isso era verdade, mesmo que naquele momento tudo parecesse estar desmoronando. E então ela foi para o quarto dela e Rafael, e começou a procurar. Ela procurou nas gavetas dele, no armário, nos bolsos dos casacos, em todo lugar que ele poderia esconder evidências, e ela encontrou tudo. Ela encontrou recibos de motel, mensagens impressas, que ele aparentemente tinha esquecido no bolso de uma calça, fotos no celular velho dele, que ele não usava mais, mas não tinha se dado ao trabalho de apagar. E ela encontrou algo ainda pior. Ela encontrou extratos bancários de uma conta que ela não sabia que existia, uma conta só no nome de Rafael, e quando ela viu os valores que ele vinha depositando ali sistematicamente, pequenos valores, mas que somados ao longo de meses chegavam a quase R$ 10.000. R$ 10.000 que deveriam ter sido usados para Gabriel, para medicamentos, para tratamentos. R$ 10.000 que Rafael havia roubado da família para financiar sua aventura com amante. Marina sentiu uma raiva tão intensa que ela literalmente viu pontos pretos dançando na frente dos olhos. Rafael chegou em casa às 3 da manhã, provavelmente achando que Marina ainda estava no trabalho, que chegaria ainda mais tarde como sempre,
que ele teria tempo de se acomodar e fingir que estava dormindo há horas, mas quando ele abriu a porta da frente, encontrou Marina sentada no sofá da sala, todas as luzes acesas, e espalhados na mesinha de centro estavam todos os recibos, todas as mensagens, todas as fotos, todos os extratos bancários, todas as evidências da traição e do roubo, meticulosamente organizadas, e quando Rafael viu aquilo, o rosto dele ficou branco, completamente branco, e ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, e Marina apenas olhou para ele, seu olhar tão frio e duro que ele deu um passo para trás instintivamente, e então ela falou, com uma voz baixa e controlada que era de alguma forma mais assustadora do que se ela estivesse gritando, ela disse: sente. E Rafael obedeceu como uma criança pega fazendo algo errado, e Marina começou a falar. Ela falou por quase uma hora, e não foi um discurso emocional, não foi gritaria ou choro, foi uma dissecação fria e metódica de tudo que Rafael tinha feito, cada mentira, cada traição, cada real roubado. Marina tinha tudo documentado, tinha todas as datas, todos os valores, e ela foi apresentando evidência após evidência, enquanto Rafael encolhia cada vez mais na cadeira, tentando no início dar desculpas patéticas, dizendo que podia explicar, que não era o que parecia, mas Marina cortava cada tentativa de desculpa com mais evidências, com mais fatos irrefutáveis, até que Rafael finalmente desistiu de tentar se defender e apenas ficou ali sentado, cabeça baixa, envergonhado, mas ainda não parecendo realmente entender a magnitude do que havia feito. E foi então que Marina disse a frase que ela vinha formulando na cabeça durante a última hora. Ela disse: você não estava apenas me traindo, você estava traindo nosso filho. Você estava tirando dinheiro que poderia salvar a vida dele para gastar com sua amante. Você deixou nosso filho sozinho em casa doente para poder estar com ela. Você é uma pessoa repugnante, e eu quero você fora da minha casa e fora da minha vida agora. Rafael finalmente pareceu reagir, e ele tentou argumentar, tentou dizer que ele também estava sofrendo, que a situação com Gabriel era difícil para ele também, que ele precisava de um escape, que Marina estava sempre trabalhando e nunca tinha tempo para ele. Ele tentou de alguma forma fazer parecer que a culpa era dela, que ela havia empurrado ele nos braços de outra mulher por estar tão focada em Gabriel, e foi aí que algo em Marina finalmente quebrou, não de forma triste, mas de forma libertadora. Ela levantou, caminhou até onde Rafael estava sentado, e com uma calma assustadora ela disse: você acha que isso é difícil para você? Você que tem a opção de ir trabalhar todo dia e voltar para casa e dormir uma noite inteira de sono. Você que tem a opção de fugir para os braços de outra mulher quando fica difícil demais. Você acha que você está sofrendo? Eu trabalho 3 empregos, Rafael, 3 empregos, 17 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não durmo, eu não como direito. Meu corpo está literalmente se destruindo. Eu tenho 32 anos, mas pareço ter 50, e eu faço isso, eu aceito tudo isso porque nosso filho precisa. E você que deveria estar ao meu lado, você que deveria estar fazendo metade do esforço que eu faço, você está roubando dele, roubando de um menino de 7 anos com câncer para poder transar com sua namoradinha. E você tem a audácia de tentar me fazer sentir culpada, de tentar justificar suas ações. Você é patético. O que aconteceu depois foi Rafael tentando mais uma vez se justificar, tentando agora com lágrimas falsas dizer que sentia muito, que tinha cometido um erro, que amava a família, que amava Gabriel, que nunca mais aconteceria. Mas Marina já tinha ouvido o suficiente. Ela foi até o quarto, pegou uma mala, começou a jogar as roupas de Rafael dentro sem nenhum cuidado, e quando ele tentou impedir ela, tentou segurar o braço dela, Marina o empurrou com uma força que ela nem sabia que tinha, e disse, com uma voz que não admitia discussão: sai da minha casa agora, ou eu chamo a polícia e mostro para eles evidência de como você estava roubando dinheiro da família. E Rafael percebeu que ela estava falando sério, que não havia volta, que ele tinha finalmente ido longe demais. E ele pegou a mala, pegou as chaves do carro e saiu, e Marina trancou a porta atrás dele, encostou as costas na porta e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem, mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de raiva e alívio misturados. Raiva pelo tempo perdido, pelo dinheiro roubado, pela traição,
mas alívio por finalmente ter cortado o peso morto, por não ter mais que carregar Rafael, junto com tudo mais, por poder focar toda a sua energia no que realmente importava. Nos dias seguintes, Marina fez o que tinha que fazer. Ela foi atrás de todo o dinheiro que Rafael havia desviado. Ela o confrontou com ameaças legais, até que ele concordou em devolver cada centavo. Foram precisos alguns dias, mas ele finalmente transferiu os quase 10 mil reais de volta. Provavelmente porque estava com medo de que Marina realmente fosse a polícia ou pior ainda contasse para a família dele o que ele havia feito. E com esse dinheiro, Marina finalmente conseguiu pagar por um tratamento experimental que o oncologista de Gabriel havia mencionado, mas que ela não tinha conseguido bancar até então. Um tratamento que poderia fazer uma diferença significativa nas chances de recuperação dele. E ela também fez outra coisa. Ela procurou um advogado, gratuito, através de um programa de assistência judiciária, e entrou com pedido de divórcio e pensão alimentícia, porque Rafael não ia simplesmente desaparecer e deixar de contribuir financeiramente para o filho dele. Ele ia pagar legalmente, obrigatoriamente, sua parte, e Marina ia garantir isso. Mas a parte mais importante, a parte que realmente mudou tudo, foi que Marina finalmente admitiu para si mesma que não podia continuar naquele ritmo destrutivo. Ela estava literalmente se matando, e se ela morresse, quem cuidaria de Gabriel? Então ela teve que fazer escolhas difíceis. Ela largou um dos 3 empregos, o da garçonete, porque era o que pagava menos e exigia mais fisicamente. E ela usou o dinheiro recuperado de Rafael e a pensão que ele teria que pagar para compensar a perda de renda. Não era ideal, mas era sustentável. E pela primeira vez em quase um ano, Marina conseguiu dormir mais de 4 horas por noite, conseguiu comer uma refeição adequada de vez em quando, conseguiu passar um pouco mais de tempo com Gabriel durante suas internações. E ela percebeu algo fundamental. Ela percebeu que seu filho não precisava apenas de tratamentos caros. Ele precisava da mãe dele presente. Ele precisava dela viva e funcional, não apenas existindo como um zumbi que trabalhava sem parar, mas que mal conseguia sorrir ou ter uma conversa real com ele. E essa realização foi libertadora de uma forma que Marina não esperava. Ela ainda trabalhava muito, ainda fazia sacrifícios enormes, mas agora eram sacrifícios sustentáveis, sacrifícios que não a estavam matando lentamente. A notícia sobre o divórcio e sobre a traição de Rafael se espalhou rapidamente pela família, e as reações foram exatamente o que Marina esperava. A mãe de Rafael tentou defender o filho, dizendo que casamentos passam por fases difíceis e que Marina deveria ter sido mais compreensiva, mais presente. Como se de alguma forma fosse culpa dela que o marido havia traído e roubado da família. Mas o pai de Rafael, um homem sério e de princípios, ficou do lado de Marina. Ele foi até a casa dela, pediu desculpas em nome do filho, ofereceu ajuda financeira que Marina recusou educadamente, porque ela sabia que aceitar dinheiro da família de Rafael criaria complicações que ela não queria lidar. E ele disse algo que ficou na mente de Marina por muito tempo. Ele disse: Marina, você é 10 vezes a pessoa que meu filho jamais será, e eu tenho vergonha de que ele tenha feito isso com você e com meu neto. E aquelas palavras vindas de um homem que ela sempre respeitou significaram mais do que ele provavelmente imaginava. Significaram validação, significaram reconhecimento de que ela não estava louca, de que ela não estava exagerando, de que o que Rafael fez foi realmente terrível e indesculpável. A família de Marina, por outro lado, se mobilizou de uma forma linda. Seus pais, que já eram idosos, mas ainda trabalhavam para se sustentar, começaram a guardar uma parte pequena de sua renda todo mês, para ajudar com as despesas de Gabriel. Seus 2 irmãos organizaram uma vaquinha online, que arrecadou alguns milhares de reais que foram direto para o tratamento. Primos distantes que Marina nem sabia que se importavam apareceram com doações, com ofertas para ajudar, com palavras de encorajamento. E Marina percebeu que durante todo aquele tempo que ela achava que estava sozinha, que estava carregando tudo nas costas sem ajuda de ninguém, na verdade havia pessoas ao seu redor dispostas a ajudar. Ela apenas tinha estado ocupada demais, orgulhosa demais, ou simplesmente cega demais para aceitar ajuda. E, agora que ela finalmente abriu essa possibilidade,
Agora que ela finalmente admitiu que precisava de suporte, as pessoas apareceram, e isso fez toda a diferença. Gabriel, que era uma criança perceptiva apesar da pouca idade, obviamente percebeu que algo havia mudado. Ele perguntou onde estava o pai, porque o pai não vinha mais visitá-lo no hospital, e Marina teve que ter uma daquelas conversas difíceis que nenhuma mãe quer ter com um filho doente. Ela explicou de forma adequada para a idade dele que papai e mamãe não iam mais morar juntos, que às vezes adultos precisam tomar decisões difíceis, que não era culpa dele, que ambos ainda o amavam muito. E ela viu o rostinho dele processar aquela informação, viu a tristeza nos olhos dele, mas também viu algo mais. Ela viu alívio, porque Gabriel era criança, mas não era bobo. Ele havia sentido a tensão em casa, havia percebido que o pai estava cada vez mais ausente, e de certa forma saber a verdade, mesmo que dolorosa, era melhor do que viver na incerteza. E ele abraçou a mãe com aqueles bracinhos magros, e disse: "Está tudo bem, mãe, você e eu a gente consegue." E Marina teve que segurar as lágrimas, porque aquele menino de 7 anos com câncer estava confortando ela, estava sendo forte por ela, e ela prometeu a si mesma que seria forte por ele também, que não importava o que acontecesse, ela continuaria lutando. Rafael tentou algumas vezes nos primeiros meses depois da separação reestabelecer contato. Ele mandava mensagens dizendo que queria ver Gabriel, que tinha direito de ver o filho, mas Marina, que havia consultado o advogado, sabia que enquanto o divórcio não fosse finalizado, ela tinha todo o direito de limitar o acesso dele, especialmente considerando que ele havia abandonado o filho doente e roubado dinheiro do tratamento, e ela disse a Rafael que ele poderia ver Gabriel quando pagasse de volta cada centavo que havia desviado, e quando começasse a pagar a pensão regularmente. E surpreendentemente, ou talvez não tão surpreendentemente, assim Rafael simplesmente desapareceu, parou de mandar mensagens, parou de tentar. Aparentemente sua vontade de ser pai não era forte o suficiente para superar o inconveniente de ter que pagar por isso, e Marina sentiu uma mistura de raiva e alívio. Raiva porque Gabriel merecia um pai melhor, mas alívio porque lidar com Rafael era uma complicação que ela simplesmente não tinha energia para enfrentar, e talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor Gabriel crescer sem pai do que crescer com um pai que estava presente apenas quando era conveniente, que abandonava quando ficava difícil, que priorizava uma amante sobre o filho doente. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. O tratamento de Gabriel teve altos e baixos. Houve momentos em que parecia que ele estava respondendo maravilhosamente, momentos em que os médicos sorriam e diziam que os números pareciam promissores, mas também houve momentos terríveis, momentos em que ele teve complicações, infecções por causa do sistema imunológico comprometido, momentos em que Marina se sentava ao lado da cama dele no hospital às 3 da madrugada, vendo ele lutar para respirar e pensando que ia perdê-lo, que todo o seu esforço seria em vão, que a doença venceria no final. E nesses momentos ela segurava a mão pequena dele e rezava. Ela, que nunca foi particularmente religiosa, rezava para qualquer Deus que estivesse escutando, implorava por mais tempo, por um milagre, por apenas uma chance de ver seu filho crescer, de vê-lo ir para a escola, fazer amigos, se apaixonar pela primeira vez, viver uma vida plena e feliz. E ela prometia que se ele sobrevivesse, ela faria tudo valer a pena. Ela seria a melhor mãe possível, daria a ele todo o amor que ele merecia multiplicado por 2, para compensar a ausência do pai. Marina também começou a frequentar um grupo de apoio para pais de crianças com câncer, algo que o hospital oferecia gratuitamente, e que ela sempre achou que não tinha tempo para participar, mas agora que havia largado um emprego, ela tinha algumas horas livres na quarta-feira à noite, e ela decidiu ir. E aquela primeira sessão foi reveladora. Ela entrou naquela sala e viu outros pais, outras mães principalmente, que pareciam tão cansadas quanto ela, tão assustadas quanto ela, tão desesperadas quanto ela. E pela primeira vez em muito tempo Marina não se sentiu sozinha. Ela percebeu que havia outras pessoas passando pelo mesmo inferno, outras pessoas fazendo os mesmos sacrifícios, outras pessoas carregando os mesmos medos, e ouvir as histórias deles, compartilhar a própria história, chorar com estranhos que entendiam perfeitamente porque estavam passando pelo mesmo,
Foi terapêutico de uma forma que Marina não esperava. Foi um lembrete de que ela era humana, de que era permitido sentir. Era permitido ter medo, era permitido às vezes simplesmente desmoronar, e que isso não a tornava fraca, tornava ela humana. Foi nesse grupo de apoio que Marina conheceu Daniela, uma mulher de 40 anos, cujo filho de 9 anos estava em remissão depois de 3 anos de tratamento para leucemia, e Daniela se tornou uma espécie de mentora para Marina. Ela já havia passado por tudo que Marina estava passando. Ela entendia o medo, a exaustão, o desespero, mas ela também tinha algo que Marina desesperadamente precisava. Ela tinha esperança. Ela era a prova viva de que crianças sobrevivem a isso, de que famílias superam, de que a vida do outro lado desse pesadelo. E Daniela compartilhou sua história, contou como seu marido também não havia aguentado a pressão e havia saído deixando ela sozinha com um filho doente, como ela havia trabalhado 3 empregos exatamente como Marina, como ela havia chegado ao fundo do poço várias vezes, mas como no final ela e o filho haviam vencido. E ouvir isso, ouvir que era possível, que outras pessoas haviam feito e sobrevivido, deu a Marina forças renovadas, deu a ela razões para continuar acreditando que valia a pena lutar, que havia luz no fim do túnel, por mais distante que parecesse. E se você está emocionado com essa história de superação, se você está torcendo para Marina e Gabriel, deixe seu like agora, comente aqui embaixo palavras de encorajamento, porque histórias reais como essa merecem ser compartilhadas. Se inscreva no canal Corações Sem Classe, porque toda semana eu trago histórias verdadeiras de pessoas reais enfrentando desafios inimagináveis, e continue assistindo até o final, porque o que acontece com Gabriel vai te emocionar de uma forma que você não espera. E o destino reserva surpresas tanto para Marina quanto para Rafael. Quase um ano depois da separação, depois de um ano de tratamento intensivo, de altos e baixos, de esperanças e medos, de sacrifícios e lágrimas, Gabriel finalmente entrou em remissão. Os exames mostraram que não havia mais sinais de células cancerígenas. O oncologista chamou Marina para aquela conversa e disse as palavras que ela vinha sonhando em ouvir: seu filho está em remissão. E Marina, que era uma mulher forte, que havia aguentado um ano de inferno, sem desmoronar completamente, que havia trabalhado até o limite da exaustão, que havia perdido um marido e ganhado uma batalha muito maior. Marina simplesmente desmoronou ali no consultório. Ela chorou como não chorava há anos. Chorou lágrimas de alívio, de gratidão, de exaustão acumulada, de alegria pura e simples. E o médico, que já tinha visto isso centenas de vezes, apenas sorriu e disse: você merece isso. Você lutou por ele como poucas mães conseguem lutar. E Gabriel tem sorte de ter você. E aquelas palavras vindas de um profissional que via o pior e o melhor da humanidade todos os dias significaram tudo para Marina. Gabriel ainda teria que fazer acompanhamento rigoroso pelos próximos 5 anos, teria que continuar com alguns medicamentos, teria que fazer exames regulares para garantir que o câncer não voltaria, mas a parte mais difícil havia passado, a quimioterapia agressiva havia terminado. Ele poderia finalmente começar a recuperar o cabelo, o peso, a energia. Ele poderia finalmente começar a ser criança novamente, brincar, correr, viver. E Marina olhava para ele e via um menino diferente daquele que entrou nessa jornada um ano atrás. Ela via um menino mais forte, mais resiliente, um menino que havia encarado a morte e vencido, um menino que teria cicatrizes físicas e emocionais, mas que também teria uma compreensão única sobre o valor da vida, sobre a importância de cada dia, sobre a força que existe dentro de cada um de nós, quando somos forçados a encontrá-la. E Marina sabia que Gabriel levaria essas lições pelo resto da vida, que ele seria uma pessoa melhor, mais compassiva, mais forte, por causa do que passou, e de certa forma isso transformava todo o sofrimento em algo que tinha significado, que tinha propósito. Marina também havia mudado irreversivelmente. Ela não era mais aquela mulher de um ano atrás, aquela mulher que achava que precisava fazer tudo sozinha, que tinha orgulho demais para pedir ajuda, que se definia principalmente através do casamento e da família nuclear tradicional. Ela era agora uma mulher que sabia exatamente do que era capaz, que havia testado seus limites e descoberto que eles eram muito mais distantes do que ela imaginava, que havia encarado o pior que a vida poderia jogar
nela e havia sobrevivido, e isso dava a ela uma confiança diferente, uma força que vinha de dentro, que não dependia de validação externa, que não dependia de ter um parceiro ao lado. Ela era completa por si mesma. Ela e Gabriel eram uma família completa. E se no futuro ela decidisse abrir espaço para outra pessoa na vida dela, seria porque ela queria, não porque ela precisava. E essa distinção era fundamental, era libertadora, era empoderadora. Rafael, por outro lado, não teve o mesmo arco de crescimento e redenção. Ele continuou com Júlia por alguns meses depois da separação, mas eventualmente ela o largou quando percebeu que ele era fundamentalmente uma pessoa fraca e egoísta, que fugia de responsabilidades, que escolhia o caminho fácil sempre. E Rafael se viu sozinho, sem a esposa que havia desprezado, sem a amante pela qual havia sacrificado tudo, sem uma relação real com o filho, e ele tentou algumas vezes se reaproximar. Mandou mensagens para Marina pedindo para ver Gabriel, dizendo que tinha mudado, que queria ser um pai melhor. Mas Marina, que havia aprendido a identificar mentiras e manipulação muito bem, simplesmente respondeu que ele podia ver Gabriel quando começasse a pagar a pensão atrasada, quando mostrasse através de ações, e não apenas palavras, que realmente se importava. E Rafael nunca fez isso. Ele nunca pagou a pensão, nunca apareceu para as visitas programadas, nunca mandou presente de aniversário. Simplesmente desapareceu da vida do filho. E Gabriel, que no início perguntava pelo pai, eventualmente parou de perguntar, eventualmente aceitou que algumas pessoas simplesmente não têm capacidade de ser o que precisamos que elas sejam, e que está tudo bem, que a ausência de alguém que nunca estaria realmente presente, de qualquer forma, é melhor do que a presença parcial e tóxica de alguém que está ali por obrigação, mas não por amor verdadeiro. Marina eventualmente conseguiu reduzir para apenas um emprego, o da clínica, porque com a pensão alimentícia que ela conseguiu fazer o juiz ordenar através de bloqueio de salário de Rafael, e com alguma ajuda da família, e com uma administração financeira muito cuidadosa, ela conseguiu estabilizar a situação, conseguiu criar uma vida sustentável para ela e Gabriel. Não era uma vida de luxos, ainda havia meses apertados, ainda havia preocupações financeiras, mas era uma vida onde ela podia dormir 7 horas por noite, onde ela podia comer 3 refeições por dia, onde ela podia passar tempo de qualidade com o filho, levá-lo ao parque nos fins de semana, assistir filme com ele à noite, ajudá-lo com o dever de casa, ser presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E essas coisas simples que ela havia tomado como garantidas antes da doença de Gabriel, agora pareciam presentes preciosos, milagres do cotidiano que ela nunca mais tomaria como garantidos. Gabriel voltou para a escola 6 meses depois de entrar em remissão, e aquilo foi um marco importante. Ele estava nervoso porque tinha perdido quase 2 anos de escola, porque não sabia como os colegas reagiriam ao vê-lo careca por causa da quimioterapia, porque tinha medo de ser tratado como diferente. Mas Marina conversou com ele, preparou ele, deu a ele ferramentas para lidar com perguntas invasivas ou comentários cruéis, e quando ela o deixou no primeiro dia, vendo ele caminhar em direção ao portão da escola com a mochila nas costas, parecendo tão pequeno e vulnerável, ela sentiu o coração apertar, mas também sentiu orgulho imenso daquele menininho corajoso que havia passado por tanto, e ainda tinha coragem de encarar novos desafios, de reconstruir sua vida, de ser apenas uma criança, novamente. E quando ela o buscou no final do dia, e ele saiu correndo com um sorriso enorme, contando sobre os novos amigos que fez, e como a professora foi legal, e como ele estava feliz de estar de volta, Marina soube que eles tinham vencido, realmente vencido, não apenas a doença, mas tudo que veio com ela, todo o desafio, toda a dor, toda a dificuldade. 2 anos depois de entrar em remissão, Gabriel continuava saudável, os exames de acompanhamento continuavam limpos, ele havia crescido, ganhado peso, o cabelo tinha voltado mais escuro e mais encaracolado do que antes, e ele era uma criança normal de 9 anos, com energia infinita, obcecado por videogames, reclamando de ter que fazer lição de casa, pedindo para ficar acordado até mais tarde, brigando com os colegas e fazendo as pazes no dia seguinte, todas as coisas maravilhosamente normais
que Marina havia temido que ele nunca teria chance de fazer, e cada pequena reclamação dele, cada birra, cada momento de teimosia típica de criança era uma bênção para Marina, era um lembrete de que ele estava vivo, que ele estava bem, que eles tinham conseguido, e ela nunca tomaria isso como garantido, nunca reclamaria de ter que acordar cedo para levá-lo na escola, ou de ter que ajudar com lição de matemática, ou de ter que ouvir ele falar sem parar sobre o jogo novo que ele queria. Porque ela lembrava vividamente dos dias em que ela teria dado qualquer coisa, apenas para ter esses problemas normais, apenas para ter um filho saudável, reclamando de coisas de criança. Marina também finalmente permitiu que alguém entrasse na vida dela novamente. Ela conheceu Roberto, um enfermeiro do hospital onde Gabriel fazia acompanhamento, um homem gentil e paciente que não se assustou com a história dela, que não viu ela como uma mulher com bagagem demais ou problemas demais, mas como uma mulher incrivelmente forte que havia passado por desafios imensos e emergido do outro lado, ainda capaz de amar, ainda capaz de sorrir, ainda capaz de construir uma vida boa para ela e para o filho. E Roberto não tentou apressar nada, ele deixou o relacionamento se desenvolver naturalmente, foi amigo primeiro, depois algo mais, e ele entendeu desde o início que Gabriel seria sempre prioridade número 1 para Marina, e ele não apenas aceitou isso mas respeitou isso, e lentamente ele foi se tornando parte da vida deles, não tentando substituir o pai de Gabriel porque ninguém poderia, mas sendo uma presença masculina positiva, sendo alguém que se importava genuinamente com o bem-estar deles, e ver Gabriel rir das piadas de Roberto, ver ele perguntar se Roberto ia assistir ao jogo de futebol dele, ver uma conexão genuína se formando. Aquilo curou algo em Marina, que ela nem sabia que estava quebrado. Aquilo mostrou a ela que finais felizes existem, que nem todas as histórias de amor terminam em traição e dor, que pessoas boas existem se você tiver paciência e discernimento para encontrá-las. Quanto a Rafael, Marina ouviu através da videira familiar que ele estava vivendo sozinho, trabalhando no mesmo emprego, sem ninguém especial na vida, e segundo o pai dele, que ainda mantinha contato ocasional com Marina, Rafael tinha expressado arrependimento, tinha dito que havia cometido o maior erro da vida dele, que perdeu a família por pura estupidez e egoísmo, mas que agora era tarde demais para consertar. E Marina, quando ouviu isso, sentiu apenas uma tristeza distante, não por ela mas por ele, porque Rafael perdeu a chance de ver o filho crescer, perdeu a chance de estar lá quando Gabriel superou o câncer, perdeu todos os marcos importantes, o primeiro dia de volta à escola, o primeiro jogo de futebol, o primeiro prêmio que Gabriel ganhou por uma redação sobre resiliência, que escreveu baseada na própria experiência. Rafael perdeu tudo isso por escolha própria, e agora teria que viver com essas consequências para sempre. E Marina não sentia raiva mais, não sentia mágoa, sentia apenas indiferença, porque Rafael se tornou irrelevante para a vida dela, um capítulo fechado, uma lição aprendida sobre quem você pode confiar e quem não pode, sobre a importância de escolher parceiros que aparecem quando fica difícil ao invés de fugir, sobre a diferença entre pessoas que falam sobre amor e pessoas que demonstram amor através de ações consistentes. Se você está emocionado com essa história de superação, com essa jornada incrível de uma mãe que sacrificou tudo pelo filho e no final venceu, deixe seu like, deixe seu comentário contando o que essa história te fez sentir. Se inscreva no canal Corações Sem Classe e ative as notificações, porque eu posto histórias reais como essa toda semana, histórias que mostram o melhor e o pior da humanidade, que mostram que mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar força para continuar. E me diga nos comentários, você conseguiria fazer o que Marina fez? Você teria a força para trabalhar 3 empregos, para sacrificar absolutamente tudo por alguém que ama? Ou você acha que existe um limite para o sacrifício que um ser humano deveria fazer por outro, mesmo sendo seu próprio filho? Marina hoje, 4 anos depois daquele diagnóstico inicial que mudou tudo, é uma mulher diferente. Ela tem 36 anos, voltou a cuidar melhor de si mesma. O cabelo cresceu saudável, ela recuperou um peso mais saudável, ela sorri com frequência novamente, ela faz planos para o futuro com otimismo ao invés de medo, e quando ela olha para trás para aquela versão dela que estava trabalhando 3 turnos e se destruindo lentamente,
que estava casada com um homem que a traía e roubava da família, que estava no limite absoluto do que um ser humano pode aguentar. Ela sente uma mistura de tristeza por aquela mulher ter sofrido tanto, mas também sente admiração, porque aquela mulher não desistiu. Aquela mulher encontrou forças que não sabia que tinha. Aquela mulher lutou uma batalha impossível e venceu. E aquela mulher é ela. E agora ela sabe exatamente do que é capaz. Sabe que não há desafio grande demais, não há obstáculo que ela não possa superar, porque ela já superou o pior. Ela já olhou para a possibilidade de perder o filho e disse não, isso não vai acontecer. E ela fez absolutamente tudo o que estava ao alcance dela, e além para garantir que ele vivesse. E ele viveu, e isso é tudo o que importa, isso é a vitória final. Gabriel, agora com 11 anos, é um menino feliz e saudável. Ele ainda vai ao hospital para exames de acompanhamento a cada 6 meses, mas cada exame limpo aumenta a certeza de que o câncer não vai voltar, de que ele realmente venceu, e ele cresceu sabendo que a mãe dele é uma heroína, que ela fez sacrifícios inimagináveis por ele, e isso criou um laço entre eles que é inquebrantável, uma compreensão mútua, um respeito profundo. E quando Marina o coloca para dormir à noite, mesmo que ele já seja grande demais, e proteste que não precisa ser colocado para dormir, ela ainda senta na beira da cama dele por alguns minutos, e às vezes eles conversam sobre o passado, sobre o período da doença, e Gabriel pergunta coisas como: mãe, você tinha medo que eu fosse morrer? E Marina responde honestamente: sim, eu tinha muito medo, mas eu nunca perdi a esperança, eu nunca parei de lutar. E Gabriel diz: eu sei, mãe, eu lembro de você sempre estar lá, mesmo quando você estava tão cansada que mal conseguia ficar de pé, você estava lá. E essas conversas são preciosas para Marina, são a confirmação de que valeu a pena, de que tudo que ela passou, todo o sofrimento, todo o sacrifício, resultou em algo belo e significativo, resultou em um menino que está vivo e bem, e que sabe que é profundamente amado. A traição de Rafael, que na época pareceu ser mais um peso impossível de carregar em cima de tudo mais, no final acabou sendo uma bênção disfarçada, porque forçou Marina a cortar aquele peso morto, forçou ela a parar de carregar alguém que não apenas não estava ajudando, mas estava ativamente atrapalhando. E sem Rafael drenando recursos financeiros e emocionais, Marina conseguiu focar toda a sua energia onde realmente importava, e ela construiu uma vida melhor para ela e Gabriel do que seria possível se tivesse permanecido naquele casamento tóxico. E hoje, quando ela olha para trás, ela sente gratidão, não pela traição em si, porque aquilo foi cruel e doloroso, mas pelo resultado final, pela liberdade que isso eventualmente trouxe, pela oportunidade de reconstruir sua vida de uma forma mais autêntica e saudável, e pela lição aprendida sobre a importância de ter parceiros que realmente são parceiros, que dividem o peso nos momentos difíceis, ao invés de adicionar mais peso, que ficam quando fica difícil ao invés de fugir quando a vida deixa de ser conveniente e confortável. E essa é a história real de Marina Oliveira, uma mulher comum que enfrentou circunstâncias extraordinárias, que trabalhou 3 turnos para salvar o filho doente, que descobriu a traição do marido, no pior momento possível, que teve que fazer escolhas impossíveis sobre o que sacrificar e o que priorizar, e que no final venceu, não porque era especial ou tinha superpoderes, mas porque simplesmente se recusou a desistir, porque o amor que ela sentia pelo filho era mais forte que qualquer cansaço, qualquer dor, qualquer obstáculo. E esse tipo de amor, esse tipo de determinação, é algo que existe em muitas mães e pais por aí, pessoas comuns, fazendo sacrifícios extraordinários por seus filhos todos os dias, pessoas que trabalham múltiplos empregos, que abrem mão de sono e comida e conforto pessoal, que fazem o impossível para dar aos filhos uma chance de vida melhor. E essas histórias merecem ser contadas, essas pessoas merecem ser reconhecidas como os heróis que realmente são, porque heroísmo não é apenas sobre grandes gestos dramáticos, é sobre aparecer todos os dias, é sobre continuar lutando quando toda a fibra do seu ser quer desistir, é sobre amar alguém mais do que você ama a si mesmo e provar esse amor através de ações consistentes e sacrifícios reais. Então, se essa história tocou você de alguma forma, se você viu um pouco de si mesmo ou de alguém que você conhece na jornada de Marina,
deixe seu like agora, compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas possam ouvir essa história de superação. Se inscreva no canal Corações Sem Classe, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas reais, enfrentando desafios da vida real. E deixe nos comentários sua própria história, porque todos nós temos histórias de superação, todos nós já enfrentamos momentos em que achamos que não íamos conseguir, mas conseguimos, e compartilhar essas histórias, criar essa comunidade de pessoas que entendem que a vida é difícil, mas que é possível vencer. Isso é importante, isso é necessário, isso é o que nos mantém humanos, em um mundo que às vezes parece determinado a nos quebrar. E lembre-se, não importa o que você está enfrentando agora, não importa quão impossível a situação pareça, você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de você reservas de força que você nem sabe que existem, e às vezes tudo que você precisa é de uma história como a de Marina para lembrá-lo disso, para te dar esperança, para te mostrar que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando o amor e a determinação são grandes o suficiente. Então, continue lutando, continue acreditando, e saiba que sua história também merece ser contada, seu sacrifício também merece ser reconhecido, e sua vitória, quando ela vier, será tão doce quanto a de Marina, será a prova de que você não apenas sobreviveu, mas superou, e isso é algo que ninguém pode tirar de você, é uma força que você carregará para sempre.